Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, no short vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre algumas nuances do processo de desmame. Bom, o desmame eu considero que é um dos pontos importantes, uma das condutas de grande importância dentro da terapia intensiva na atuação fisioterapêutica. Não estou dizendo aqui que outras condutas não sejam importantes. São tão importantes quanto, mas o processo de desmame é uma decisão que tem que ser o mais acertada possível, sob risco de efeitos indesejados, tá, na evolução desse paciente. Então, para que a gente pense no desmame, quando que esse desmame dá certo? Quais as condições para que esse desmame tenha o menor risco de erro, o menor risco de insucesso? Para a gente pensar nisso, vamos usar a equação do movimento dos gases, né? Quando a gente pega a equação do movimento dos gases, que coloca que pressão é igual a volume vezes elastância, mais resistência vezes o fluxo, nós temos aí dois componentes, um componente elástico e um componente resistivo. E esse P de pressão aqui, eu vou utilizar esse P como sendo a função da musculatura respiratória nesse raciocínio que a gente vai ter agora. Então significa dizer o quê? Que a força da musculatura respiratória, ou seja, a função dessa musculatura tem que ser suficiente para vencer essas outras duas condições, o componente elástico e o componente resistivo. A gente sabe que é uma condição, né, que eu tenha revertido total ou pelo menos parcialmente a causa que motivou o suporte ventilatório àquele paciente. Daí a gente tem que, nesse raciocínio, eu precisei ter uma melhora no componente elástico e ou no componente resistivo. Para que a gente tente ou que a gente consiga um sucesso de desmame, uma taxa de desmame com sucesso maior, nós temos vários índices preditivos, né, que são preditores de sucesso de desmame. Porém, vários índices são muito questionáveis. O índice mais utilizado que nós temos no momento na literatura é o índice de respiração rápida e superficial. Alguns conhecem como índice de Tobin. Bom, o índice de Tobin, ele avalia o quê? Ele avalia a frequência respiratória e avalia volume corrente. Então, quando o índice publicado algum tempo atrás por Young e Tobin, eles foram muito felizes, porque dessa forma consegue-se uma avaliação mais completa do paciente, né? Do tipo, se eu tenho um paciente com frequência respiratória, né, muito alta e um volume corrente muito baixo, provavelmente eu tenho um distúrbio de componente elástico, né? Provavelmente eu tenho uma redução de complacência ou eu tenho um distúrbio de componente resistivo, como aumento de resistência. Então significa dizer que o índice de respiração rápida e superficial, ele tenta analisar o paciente como um todo. Como eu falei, quando lançado, foram muito felizes quando publicado o índice, quando proposto o índice. E não é à toa que o índice hoje é um dos mais utilizados, se não o índice mais utilizado na atualidade. Porém, alguns autores já têm questionado os resultados do índice, principalmente quanto à sua capacidade de predizer o insucesso. E isso acontece em algumas populações, né? Um trabalho que foi publicado há algum tempo atrás, eu esqueci mais ou menos a data, ele encontrou que daqueles pacientes que passaram no índice de Tobin, né, eles estavam avaliando outro índice, na verdade eles estavam avaliando ultrassonografia de diafragma, e eles observaram que aqueles pacientes que tinham um índice de Tobin satisfatório, ou seja, passaram no índice de Tobin satisfatório, boa parte deles tiveram insucesso no processo de desmame. Significa dizer o quê? Que o índice não foi satisfatório para predizer o insucesso, né? Então, se eu não me engano, os pacientes que tinham um índice de 75 falharam no desmame e os pacientes que tinham um índice em torno de 45 tiveram resultados satisfatórios no processo de desmame, ou seja, tiveram sucesso no desmame. A gente sabe que
esta é uma condição que pode ser aplicada a algumas patologias, né? Algumas condições patológicas, não necessariamente aquele ponto de corte do índice de TOB de 105 seria um ponto de corte extremamente satisfatório. E por isso que vários trabalhos têm saído questionando exatamente essa eficácia do índice de TOB em predizer o insucesso. Para predizer o sucesso, parece que ele tem um poder bem maior, mas para predizer o insucesso, tem alguns questionamentos, tá? Então, a gente sabe que, de um lado, como eu falei da equação, eu tenho o componente elástico e o componente resistivo. E do outro lado da equação, eu tenho músculo, né? Tenho a função muscular. É um ponto que vem sendo crescente a pesquisa da função muscular. Por quê? Nós sabemos que na terapia intensiva, o paciente hospitalizado, de forma geral, e em especial na terapia intensiva, esse paciente ele perde função muscular como um todo, função muscular de periferia. E não é diferente para a musculatura respiratória, né? Esse paciente tem N fatores que levam a uma condição de disfunção dessa musculatura. Esse paciente tem sepse, esse paciente tem uso de corticoide, esse paciente tem assistência ventilatória mecânica. Então, tem fatores que são favoráveis à disfunção muscular. Um grupo francês, em 2019, agora publicou um trabalho onde eles avaliaram 97 pacientes e eles consideraram uma disfunção da musculatura respiratória, na verdade do diafragma, quando esse diafragma apresentava uma redução da sua espessura superior a 10% entre o primeiro e o quinto dia de internamento. E o que é que eles encontraram? Eles encontraram que 48% desses pacientes apresentavam essa condição, ou seja, 48% dos pacientes apresentavam disfunção muscular até o quinto dia de internamento, disfunção da musculatura respiratória. Então, essa disfunção estava relacionada principalmente ao choque séptico e à assistência ventilatória mecânica. Cai exatamente no que eu terminei de falar. Esse paciente na terapia intensiva, ele tem motivos, ele tem fatores etiológicos para apresentar essa disfunção. E daí vem sendo crescente o número de trabalhos utilizando ultrassonografia para predizer o sucesso ou insucesso de desmame. Na verdade, quando a gente pensa em ultrassonografia do diafragma, está se avaliando a espessura do diafragma, fração de espessura do diafragma e excursão do diafragma. Então significa dizer que está se procurando um resultado mais palpável, mais fidedigno da função dessa musculatura e não um resultado tão global como o índice de respiração rápida e superficial propõe. Pensando nisso, a gente abrindo aí no PubMed, se for pesquisar, facilmente você colocar lá ultrassonografia, diafragma, palavras-chave dessa forma, você vai encontrar em torno de 1.200 trabalhos, facilmente, 1.200 artigos com essas palavras-chave. E aí alguns autores publicam sobre os sucessos, as possibilidades de sucesso, utilizando a ultrassonografia, e as possibilidades de insucesso. No início, se pesquisou muito a espessura do diafragma. Alguns trabalhos mostraram que a espessura do diafragma está muito relacionada ao sucesso, porém já tem trabalhos questionando se essa espessura do diafragma está realmente relacionada ao sucesso. E a partir daí, então, pensou em se fazer a fração de espessura do diafragma, ou seja, a variação da espessura do diafragma na ins, a espessura na ex dividido pela espessura da ex. Então, a diferença, a variação, a diferença. Então, significa dizer o quê? Talvez a espessura do diafragma sozinha ela não seja um fator preditivo, um índice preditivo para sucesso ou insucesso de desmame. Outros autores fizeram uma proposta de avaliar a excursão. E tem um trabalho bem interessante que ele encontrou resultado satisfatório tanto em espessura, em fração de espessura, quanto em excursão. Só que a significância foi muito maior na excursão do diafragma, sugerindo dessa forma que a excursão do diafragma
tem um poder preditivo maior para o sucesso de desmame ou insucesso. Tá? Porém, outros autores já questionaram isso também. Né? E aí outros autores já estão procurando outras avaliações realizadas com ultrassom em cima do diafragma. E um desses autores, desses grupos, foi um grupo da Tailândia. Né? Esse grupo da Tailândia, eles avaliaram o tempo entre o início da contração e o pico da excursão do diafragma. Certo? Então, esse tempo entre o início da contração e o pico de amplitude máxima, ou seja, da excursão máxima do diafragma, foi avaliado e foi correlacionado com a possibilidade de sucesso ou insucesso de desmame. E o que eles encontraram? Eles encontraram que aqueles pacientes que tiveram um tempo maior de contração, tá, tinham um sucesso maior do que do desmame, tinha uma probabilidade de sucesso maior do desmame. E aqueles pacientes que tinham um tempo menor entre o início da contração e a amplitude máxima, o pico de amplitude, eles tinham uma probabilidade de sucesso menor, ou seja, a chance era maior de insucesso. Eles correlacionaram isso, e se a gente for analisar direitinho, realmente tem um sentido nessa condição, nesse índice proposto por esse grupo da Tailândia, que foi publicado agora esse ano, foi 2018, final de 2018, 2019. No final do vídeo eu coloco o DOI desse artigo que eu estou falando. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram a correlação desse tempo com o índice de respiração rápida e superficial. E encontraram exatamente que o índice de respiração rápida e superficial e esse tempo tinham uma correlação inversamente proporcional. Mas é isso mesmo que se esperava. Por quê? Quanto maior o tempo, né, maior o volume gerado. Quanto maior o volume gerado, menor seria a frequência respiratória desse paciente, consequentemente, menor seria o resultado do índice de respiração rápida e superficial. Né? Como desfechos secundários, eles avaliaram a fração de espessura do diafragma e a excursão do diafragma. Só que eles observaram que a fração de espessura do diafragma e a excursão do diafragma estava mais relacionado ao insucesso de desmame do que mesmo predizer o sucesso do desmame. Então, diante disso, surge uma possibilidade, acho que os estudos estão crescendo muito, mas surge uma nova possibilidade de um novo índice. E aí você me pergunta, é necessário um novo índice? Sim, é necessário. A gente tem uma gama enorme de patologias e quanto maior essa possibilidade de acurácia, de resultados positivos, de resultados satisfatórios para as nossas condutas, melhor. Quanto mais segurança eu tiver para executar minha conduta, melhor. Tá? Um grupo de Nova York publicou também um trabalho tentando validar a velocidade de contração do diafragma. E eles encontraram que não foi satisfatório para predizer sucesso do desmame. Mas se você observar e fizer uma correlação entre esses dois trabalhos, o último que eu falei do grupo da Tailândia e esse do grupo de Nova York, eles realmente são, eles têm que ter resultados contraditórios. Por quê? Se eu tenho um tempo maior do início da contração até atingir a amplitude máxima de contração, significa dizer o quê? Que a minha velocidade foi menor. Então, a velocidade ela não poderia estar relacionada com o sucesso de desmame. Quanto mais rápido a contração desse músculo, maior o sucesso de desmame. Até porque quanto mais rápido a contração desse músculo, provavelmente menor seria o volume corrente gerado por essa musculatura. Então, concluindo o nosso short de vídeo de hoje, mais uma probabilidade de um índice, avaliado através de ultrassonografia, e que pode despontar aí como algo bem promissor para o dia a dia da terapia intensiva. Mas o que a gente fica lá no início, que a mensagem que a gente tem que ficar no início é que, para que o processo de desmame
tenha resultado satisfatório, eu tenho que pensar no equilíbrio dessa equação. Tá? De um lado o músculo, do outro lado o componente elástico e do outro lado componente resistivo. O somatório do componente elástico e componente resistivo. Então, se eu não equalizar essa equação, se eu não balancear essa equação ficando favorável para o componente músculo, não adianta iniciar o processo de desmame, porque a probabilidade de insucesso será bem alta. E, consequentemente, nós teremos efeitos negativos na evolução desse paciente. Ok? Um abraço, espero vocês no próximo short vídeo.